E nós precisamos, então, de um equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático, né? O sistema parasimpático é aqui, ó, colocamos o homenzinho aqui deitado, né? Ele trabalha mais com repouso, né? O parasimpático, ele tem as ações de desacelerar os batimentos cardíacos, diminuir a pressão, diminuir a adrenalina, diminuir o açúcar no sangue. Já o sistema nervoso simpático é para luta ou fuga, ó. Tá correndo da cobra aqui. É ação, né? Essas ações envolvem aceleração do batimento cardíaco, aumento da pressão, aumento da adrenalina, aumento da concentração de açúcar, né, no sangue, a ativação do metabolismo geral do corpo. Só que isso aqui precisa diminuir e voltar à homeostase, para ter um equilíbrio, né? E às vezes a gente vive fugindo de uma cobra ou de um cachorro louco, né? E aí nós temos adaptação ou resistência, né? A fase de resistência, ela se caracteriza basicamente pela hiperatividade da glândula suprarrenal sob a influência do hipotálamo e a hipófise. Então, lembra que na iridologia, você olha, né, na íris, depois a gente vai mostrar um pouquinho disso, nós estamos falando de glândula suprarrenal ativada. Você olha lá, o rim está marcado na íris, né? Você vê a glândula suprarrenal marcada. Aí o hipotálamo também, você olha na região de hipotálamo, hipófise, tem lá um sinalzão marcado também, né? Então, nessa fase mais crônica, tem um aumento do volume da glândula suprarrenal e, junto com isso, tem uma atrofia do baço e das estruturas linfáticas. Isso é a fisiologia normal, né? Então, afeta o sistema linfático também. E, assim, vai ocorrer o aumento dos glóbulos brancos no sangue, uma leucocitose, né? Então, a ação da hipófise, ao ativar todo o sistema endócrino, vai ocorrer. Por quê? Porque o organismo necessita concentrar maior quantidade de energia para se defender. E as descargas simpáticas, né, que lembra que eu falei que ativa, né? As descargas simpáticas na camada medular das glândulas suprarrenais vai provocar a liberação de catecolaminas nas situações emergenciais do estresse. E junto com isso é ativado o glicogênio, né, no fígado. Para que ativa o glicogênio? Para aumentar a glicose no sangue. E vai inibir, então, a insulina, vai estimular o glucagon. E durante a fase de adaptação, prossegue o aumento da atividade do sistema simpático e liberação de catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina, vai liberando tudo na corrente sanguínea. Atrofia do baço, das estruturas linfáticas, já mencionamos, e aumento dos glóbulos brancos no sangue, né? E olha só que interessante. Esse mecanismo, todo esse mecanismo hormonal, ele vai permitir que você tenha um maior aporte de glicose para as células em geral e vai seguir uma liberação de glicocorticoides. Esses glicocorticoides são importantes para a excitação da atividade cerebral durante a síndrome geral de adaptação ao estresse. Os glicocorticoides, eles vão regular as catecolaminas também. Por quê? Porque a síntese, né, a produção de catecolaminas também necessita de glicose. E os glicocorticoides são corticosteroides que são capazes de estimular a síntese de RNA, né, formadora de proteína, de glicogênio, que suprime a síntese de DNA. Então, a taxa de glicose, ela precisa estar elevada no sangue para que haja energia, né, ao longo do estresse. Mas se o estresse continua por muito tempo, os glicocorticoides são destrutivos para os tecidos. Vai destruir tecido, vai inibir o crescimento somático, vai inibir o crescimento ósseo, né? Você vai ter problema de osteoporose e vai começar a se refletir também no organismo de forma geral. Então, assim, os estímulos estressores, eles continuam, né? E se tornam crônicos e a resposta começa a diminuir, né? Você vai começar a não ter tanta reação, né? No momento de estresse, podendo haver uma antecipação das respostas. É como se a pessoa começasse a se acostumar com os estressores, mas ela pudesse também desenvolver a reação de estresse
diante da mais simples hipótese, né? Ou da mais simples expectativa do estímulo. Então, vamos imaginar o seguinte, de maneira hipotética, né? Você entra em casa e se depara com um cachorro bravo, um pitbull no seu quintal, na sua sala, no meio da sala, né? Então, quase todas as vezes que você entra em casa, aquele cachorro está lá, um cachorro bravo, perigoso, né? Com o tempo, a sua reação ao ver o cachorro, ela vai ser uma reação que vai tender a ir diminuindo, vai diminuir essa reação. Embora ainda continue tomando muito cuidado, né? Então, vai chegar um momento que ainda que você não veja o cachorro chegar em casa, antes de entrar na sala, você já vai ficar estressado. Então, talvez aqui nesse exemplo que eu estou dando, a ansiedade ela vai aumentar de forma significativa, né? Apenas por você imaginar onde poderia estar o tal cachorro. Diz um ditado que a diferença entre o medo e a ansiedade é exatamente essa, né? O medo é ver o cachorro dentro de casa e a ansiedade é saber que tem um cão dentro de casa, mas não se sabe aonde. Então, se o agente ou o estímulo estressor continuar, o organismo vai à terceira fase da síndrome de adaptação ao estresse, que é a exaustão, né? Fase de exaustão ou esgotamento. O que vai acontecer aqui? Vai começar a falhar os mecanismos de adaptação, vai haver um déficit de reservas de energia, e essa fase é muito grave. Vai levar à morte, né, de algumas pessoas. É a fase de resistência prolongada que não houve condições de se adaptar, né? Então, as modificações biológicas que ocorrem aí, né, que aparecem nessa fase de esgotamento, elas vão se assemelhar àquelas reações de alarme, mais precisamente a fase de choque. E nessa fase, então, a pessoa já não é mais capaz de se equilibrar por si mesma, né? Vem a falência adaptativa. É bem provável que a síndrome de adaptação ela surge quando os objetivos, né? Os objetivos da pessoa de sobrevivência são deslocados para o atendimento das necessidades sociais, principalmente necessidades afetivas, né? Então, é a exposição continuada aos agentes estressores que vão estimular a pessoa. Eles não representam mais apenas ameaça ao bem-estar físico imediato, ao bem-estar físico real, mas representam a tomada de atitude diante de ameaças subjetivas, ameaças abstratas até, né? Ou seja, sempre fugindo de um cachorro bravo que não existe, né? Então a grande questão hoje não é apenas sobreviver, mas sobreviver socialmente, sobreviver familiarmente, sobreviver economicamente. Então, não é mais necessário se adaptar apenas aqui e agora, né, num momento específico de perigo, Você tem que se adaptar ao seu passado, ao presente, ao seu futuro. O aqui e agora é apenas uma parte do esforço adaptativo, né, do ser humano. E mesmo assim, não se trata de uma atitude que é voltada exclusivamente aí para manutenção prática, né, da sua existência. Então, a gente tem que se adaptar a tantas coisas hoje em dia e a gente vive como se estivéssemos fugindo de um perigo constante e o organismo vai se esgotando, né?